Vocês viram aí, depois da Venezuela, a parada do Trump agora é a Groenlândia. Mas por quê? O que é que tem na Groenlândia que nós não sabemos? E pra começo de conversa, onde é que fica essa tal de Groenlândia? Quem é que manda lá? Não tem lei não? O Trump chega e fala o que quer. O que a Rússia e a China têm a ver com essa questão aí? Hoje você vai aprender de forma simples e visual por que os Estados Unidos querem tanto a Groenlândia. Primeiro, é muito importante a gente entender quem é a Groenlândia. Estamos falando aqui da maior ilha do mundo, que fica situada entre a América do Norte e a Europa. Cerca de 80% da Groenlândia está coberta por uma vasta camada de gelo. E de cara, olhando a posição dela no mapa, com os Estados Unidos aqui de um lado e a Rússia aqui de outro, já dá para entender por que a Groenlândia importa tanto. Ela tem cerca de 60 mil habitantes, a maioria desse povo, o povo Inuit, e apesar de ser enorme, a Groenlândia não é considerada um continente. E está politicamente ligada à Europa pelo reino da Dinamarca. E hoje, na teoria, é um país autônomo constituinte, com os dinamarqueses responsáveis pela defesa nacional, pela política externa e pelo sistema monetário. Quer dizer, a Groenlândia não possui presidente, porque ela não é uma república independente. Por isso que o poder lá está dividido da seguinte forma: tem um primeiro-ministro que foi eleito e realmente governa a ilha e cuida dos assuntos internos. Mas também tem um chefe de estado, né, que representa o reino da Dinamarca e tem um papel ali cerimonial. Tá, beleza, entendi. Mas como é que começa o interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia? Ih, isso aí é coisa antiga, desde 1867. Foi o mesmo ano que os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia. Nesse meio tempo aí, a Groenlândia começou a entrar no radar dos americanos. Essa ocasião mostra pra gente que sim, é possível um país comprar o outro. Mas essa de comprar o outro país, por que isso acontece? Basicamente é como se fosse um grande acordo imobiliário. Ou esses países vendem porque estão precisando de dinheiro rápido, ou então porque eles não conseguem de alguma forma cuidar daquela região ou proteger aquela região. Por outro lado, o país que está disposto a comprar observa ali naquela região uma oportunidade. E foi exatamente sob esse olhar que os Estados Unidos voltaram a sua atenção para a Groenlândia. Por quê? Porque agro é tech, agro é agro e agro é top. Depois da Guerra Civil, os Estados Unidos estavam naquela expansão e um relatório encomendado pelo governo já destacava as riquezas da Groenlândia. Que era o quê? Pesca, vida selvagem e um mineralzinho chamado ali criolita, que era muito importante na indústria de alumínio ali da época e era usado para fazer aviões. Já naquela época, a ideia de compra dos Estados Unidos pela Groenlândia foi discutida, foi até postada no jornal, mas foi descartada. Porém, tudo mudou na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca foi invadida pela Alemanha nazista e virou peça-chave no tabuleiro geopolítico. E aí surgiu o quê? O risco da Groenlândia cair na mão de Hitler. Isso os Estados Unidos não ia deixar. Isso era simplesmente um pesadelo para os Estados Unidos. E aí, para evitar isso aí, os Estados Unidos passaram a atuar na defesa da Groenlândia. Inclusive, no pós-guerra, essa presença dos Estados Unidos na Groenlândia continuou e isso resultou num acordo em 1951, permitindo de fato bases militares dos Estados Unidos no território da Groenlândia, como a base aérea de Thule, que praticamente virou ponto de observação contra mísseis soviéticos ali na Guerra Fria. Do nada, tá como a Groenlândia no meio do fogo cruzado aqui na Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Tá massa aí os vizinhos. Ou seja, até aqui a importância da Groenlândia para os Estados Unidos era basicamente posição, de estratégia mesmo, militarmente falando. Só que aí a parada começou a mudar. No século XXI entrou outro fator no jogo: o clima. O aquecimento global está simplesmente derretendo o gelo do Ártico e assim abrindo novas rotas marítimas. Estudos e levantamentos recentes indicam que a Groenlândia tem grande potencial na exploração de recursos naturais. Que recursos são esses? Petróleo, gás, ferro, urânio e alguns minerais ricos chamados de terras raras. Ah, agora as coisas estão começando a fazer sentido. Toda a inteligência artificial e toda a tecnologia como um todo dependem muito de terras raras. E os Estados Unidos já se ligou nisso. Mas a China também. Inclusive hoje a China domina boa parte do mercado de terras raras. E claro que isso preocupa demais os Estados Unidos. Sendo assim, para os Estados Unidos controlar as terras raras da Groenlândia, ou pelo menos ter influência, passa a ser automaticamente uma forma de diversificar a oferta e diminuir a dependência da China. Ao mesmo tempo, esse lance aí do clima tá diminuindo as geleiras também é uma parada boa, porque com essas novas rotas marítimas do Ártico que estão se abrindo, o caminho entre a Ásia, a Europa e a costa leste dos Estados Unidos fica um pouco menor e mais barato. Assim, economiza tempo e dinheiro no transporte global do comércio. Então, para os Estados Unidos, ter uma presença forte numa ilha que fica bem no meio desse caminho, dá vantagem para vigiar, proteger e influenciar o comércio ali naquela área. Então é por isso que, além da questão militar, a Groenlândia entra no radar como peça fundamental de logística, de comércio e de energia. É exatamente nesse contexto que o Trump está fazendo toda a sua narrativa. Para ele e para parte da equipe de segurança dos Estados Unidos, a Groenlândia é extremamente importante para manter vantagem em relação à China e à Rússia
ali no Ártico. Isso garantiria um escudo defensivo avançado e de quebra acessar recursos naturais que são considerados muito importantes para o futuro. E por que aparentemente o Trump está tão focado nessa questão? Porque os outros países também estão se mexendo. A Rússia, por exemplo, está reforçando as suas bases e está rompendo o gelo no Ártico ali com seus navios. E fora a Rússia também tem outro país, a China. E aí o buraco fica mais embaixo. A China vem investindo em projetos de mineração, em pesquisa e infraestrutura ali naquela região, mesmo não sendo um país ártico. E isso tudo aumenta a sensação para a visão dos Estados Unidos de que se eles não fizerem alguma coisa, os outros países vão fazer. Só que aí tem o outro lado também, que é o quê? O lado da Groenlândia. Tanto a Groenlândia quanto a Dinamarca dizem, não estamos à venda. E reforçam que os groenlandeses querem mais autonomia, não trocar de dono. É tanto que a primeira-ministra da Dinamarca falou que a Groenlândia pertence a quem? Aos groenlandeses. E que somente a população local poderia definir o seu futuro, não os Estados Unidos. Por isso que a decisão de compra ou até de anexação do território da Groenlândia para os Estados Unidos é tão complicada. Porque não é só chegar lá e comprar. Tudo isso envolve a Dinamarca, a população local, a OTAN e principalmente a comunidade internacional, que está se envolvendo na parada cada vez mais. Agora a questão é, será que esse desejo de Trump e dos Estados Unidos vai ficar só na falácia? Ou eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Venezuela? Ainda é cedo para dizer, agora só acompanhando para ver qual vai ser a próxima jogada desse tabuleiro. E aí, deu para entender tudo? Faltou alguma coisa? Comenta aqui embaixo, aproveita, deixa uma curtida e me segue para ver mais vídeos como esse.